Quero saudar todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, mais uma vez nós queríamos estar comentando um pouco sobre a relação conjugal, sobre a vida familiar, pois é uma dádiva de Deus, presente de Deus, e a Bíblia, ela realmente nos oferece caminhos, meios, para que nós possamos ter um lar abençoado, um lar cheio da presença de Deus, um lar administrado com a sabedoria de Deus. O assunto ele é muito extenso, atinge muitas áreas, tem tantos fatores dentro do relacionamento conjugal e familiar que 1, 2, 10 vezes ou mais não seria o suficiente para destacar todos os itens que regem uma vida a dois. Mas dentro do nosso tempo, queríamos estar falando um pouco acerca desse relacionamento conjugal e familiar. E é claro, não vai dar o tempo e nós continuaremos em outra oportunidade. Para iniciar, quero estar lendo um versículo da Palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: o que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido do coração. Amém. Temos aqui um texto que diz respeito ao que administra mal a sua casa, seu lar e o seu relacionamento conjugal. Ninguém se casa por ódio. Até hoje não encontrei alguém que tenha pedido outra pessoa em casamento dizendo: eu te odeio, quer casar comigo? As pessoas se casam por amor. Pelo menos essa é a intenção e é realmente o que nós ouvimos. Mas, porém, o índice de divórcios continua aumentando a cada ano. Em alguns países, como na Europa, metade dos casamentos acaba em divórcio. E o Brasil está quase lá. O ano de 2010 teve a mais alta taxa de divórcios já registrada no ano de 2010. A cada 3 casamentos, ele já foi desfeito. Vamos de mal para pior nessa questão do relacionamento conjugal. Isto mostra que o amor que une as pessoas não tem sido suficiente para manter o casamento. Imaginar que aquele amor que alguém diz ter inicia um relacionamento conjugal, o amor que um tem pelo outro, ele não está sendo suficiente na hora da crise, e isto é assustador. O problema não tem sido a falta de amor, mas sim a falta de ferramentas, de meios para resolver os problemas inerentes ao viver a dois.
As pessoas ingressam no casamento com praticamente zero de habilidade em resolver problema de convivência. Por alguma razão, e isso não tem sido ensinado em nenhum lugar, de nenhuma forma, por nenhum meios. Povo, sociedade tão pobre quanto aos conceitos conjugais. Não com clareza e praticidade necessária, como antigamente. Esse ensino, ele vinha de pais, dos pais, quando os casamentos eram mais sólidos e exemplares. Os filhos tinham nos pais um modelo natural de como se comportar em um relacionamento. Atualmente, os pais muitas vezes não são um exemplo do que fazer. Não têm deixado esse legado. Não dá para se espelhar. Temos outro grande problema, a ignorância sobre o que é o amor. Já ouvi muitas vezes de marido, esposas, frustrados, dizer: o amor acabou, não sinto mais o que sentia por ele ou por ela. Outros dizem que o casamento foi um erro, que casaram com a pessoa errada, se precipitaram ou se viram forçados a casar pelas circunstâncias, como no caso de gravidez indesejada. Porém, na verdade, há muito mais gente infeliz no casamento porque faz o que é errado do que por ter casado com uma pessoa errada. As pessoas fazem tantas coisas erradas no relacionamento e ela acumula tanto problemas sem nunca resolvê-los, que o amor que diziam ter, que na verdade às vezes até tinha, ele acaba ficando sufocado, esmagado e sem força. Isso quando não morre até antes mesmo de nascer, de frutificar, de evoluir, de se desfrutar dele. Os sentimentos bons, ele acaba dando lugar ao rancor, à indiferença e mesmo até o ódio. Não é novidade para nós, para a sociedade. E para isso, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Basear o nosso lar, a nossa vida conjugal, segundo a ordem de Deus, segundo a sua palavra. O desenvolvimento de uma família feliz, nos dias em que nós vivemos, é um dos maiores desafios da vida. Mesmo quando as pessoas se dedicam a construir um relacionamento familiar saudável, essa meta ainda ela continua sendo desafiadora. Apesar de nossas melhores intenções, as dificuldades existem porque somos humanos e todo ser humano é imperfeito. Nossas falhas tornam muito difícil manter relacionamentos saudáveis. No entanto, ainda existe esperança para toda a família, inclusive a sua, a minha, a nossa família. As coisas podem melhorar. Os filhos podem crescer para se tornar pessoas dignas e felizes. Esse é o plano de Deus. Essa é a ideia de Deus para o lar. Não deprimidos, problemáticos,
todos podemos aprender a superar atitudes negativas. À medida que você compreender os reais motivos para a criação da família, quando conscientizar disto, quando levar isso a sério, será possível ter um relacionamento familiar mais forte e mais saudáveis. As relações familiares variam de acordo com cada família. Não existe uma receita mágica que se aplica a todos os casos. As interações entre as pessoas que vivem com 3 ou 4 gerações debaixo do mesmo teto serão diferentes de cada um, ou diferente até da casa que se limita a pais, filhos pequenos, ou por famílias conduzida apenas pela mãe ou pela avó, por exemplo. Contudo, os princípios clássicos dos relacionamentos familiares são, de muitas maneiras, universais. E nós temos que abraçar a fé, abraçar a verdade, para trazer para dentro da família, principalmente os cabeças, os responsáveis, a quem Deus incumbiu, responsabilizou de conduzir a família no âmbito social e espiritual. Só por meio da fé, só pela graça de Deus. Mas a segurança para a família, para manter a sua casa protegida, cada vez mais os brasileiros eles investem em itens de segurança residencial, cerca elétrica, alarme, câmaras de monitoramento e portões eletrônicos. Isso são itens básicos em diversas localidades. Outros optam por morar em condomínios que oferecem um pacote completo de segurança privada. Em todos os casos, os custos são elevados em um mercado que movimenta bilhões de reais em relação à segurança. E investir na segurança do patrimônio, de fato, é importante. Entretanto, alguns não percebem que outro tipo de segurança ainda é mais necessário, mais importante, e tem sido negligenciado. Falamos da segurança emocional, que se pode alcançar no companheirismo de um casamento harmonioso e de uma vida em família em que há amor, respeito, ao enfrentar as situações mais desafiadoras em um mundo cheio de incertezas. Marido, mulher e filhos, é necessário, é indispensável saber que há um lugar para voltar depois de um dia difícil de atividades, e precisamos de um lugar em que existe aceitação e compreensão. Foi por isso que Deus criou o casamento e a família. Ele deseja prover aos seres humanos a comunidade necessária para que se consiga vencer juntos as dificuldades da vida. Embora haja momentos desafiadores, as recompensas são extraordinárias. Vale a pena esforçar, vale a pena buscar a Deus, vale a pena estar na sua direção. A Bíblia está cheia de conselho
para nos ajudar a desenvolver relacionamentos familiares bem e muito bem-sucedidos, e que ofereça segurança emocional e espiritual. Na verdade, é impossível impedir que os relacionamentos familiares sofram danos ou feridas. Contudo, à medida que aplicamos o conhecimento milenar da Bíblia Sagrada, dos registros sagrados, as nossas relações familiares nos fortalecemos. Isto, porém, só ocorre quando separamos tempo para estar uns com os outros, crescendo junto, por meio da prática da fé, por meio da graça de Deus. O plano de Deus para o casamento se cumpre mais facilmente quando os casais eles usam o conceito chamado conta bancária emocional. Ela é semelhante a qualquer conta bancária. Só é possível sacar de uma conta quando ela tem fundos. Todos sabemos o que acontece quando fazemos mais saque do que depósito. Acabamos no vermelho. Se com frequência gastamos além do saldo disponível em nossa conta, em breve a dívida será impagável. Isto se aplica ao seu relacionamento, ao nosso relacionamento conjugal. Se a única coisa que você faz é tirar o que puder sem contribuir primeiro para o bem-estar do seu cônjuge, não pode esperar conseguir algo positivo do seu casamento. Quando você é gentil com o cônjuge, está fazendo depósito na conta bancária emocional dele ou dela. Quanto mais depósito você fizer, mais rico seu relacionamento será. Mais bônus terá. Mais você pode desfrutar. Será o contrário, a tentativa de retirar mais do que deposita os levará à falência, como temos visto, como não é novidade na nossa sociedade. Então, como você está se saindo nos depósitos da conta bancária emocional do seu cônjuge? Você é bondoso, paciente, apoia, encoraja e perdoa com regularidade? Ou é cínico, impaciente, crítico, exigente, difícil e ofensivo? Não importa o quanto seu relacionamento tem sido complicado, as coisas podem mudar se você agir de maneira diferente. Em vez de pensar no que você quer receber, comece a olhar para o casamento da perspectiva do que você pode dar. Aí sim, aí então observa a conta bancária emocional do seu cônjuge engordar cada vez mais, até transbordar com a moeda da boa vontade. Se você deseja oferecer um ambiente de segurança emocional para o seu cônjuge, pare de pensar que o seu casamento é problemático. Para de ser pessimista, calculista, seja otimista, seja espiritual. Ao invés disso, de pensar que o casamento não tem solução, dedique-se a planejar as mudanças necessárias nele. Gostamos de pedir às pessoas que se perguntem: eu tenho um bom casamento
com alguns momentos problemáticos, ou tem um casamento ruim com alguns momentos agradáveis, cheio de altos e baixos. Trata-se do famoso provérbio: o corpo está meio cheio ou meio vazio. Os casais depositam a encontrar bem em seu relacionamento e no cônjuge. Os casais que estão dispostos a lutar pelo bem em seu relacionamento e no cônjuge, eles têm mais facilidade, habilidade de resolver os conflitos e ter uma vivência mais satisfatória. Comece a acreditar que o seu casamento vale a pena. E você e seu cônjuge começarão a agir para que isso se torne realidade. Não fica só nos ouvidos, ou só na teoria, ou só na expectativa. Tenha ação, age, procura um meio, levanta questões, lê a Bíblia, ora junto, busque isso. Se é a melhor pessoa para lutar com toda a sua força pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Quando você é gentil com o cônjuge, está fazendo depósito na conta bancária e emocional deles. Em realidade, qualquer casamento pode mudar para melhor se o casal acreditar nele e estiver disposto a se comprometer com o fortalecimento de seus vínculos. É só olharmos para a palavra de Deus. Não temos o que discutir. É desafiador, mas é recompensador. É difícil, mas não é impossível. A palavra de Deus declara: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Aprenda e pratique as habilidades da comunicação eficaz. Isto pode parecer muito óbvio e instintivo, mas a verdade é que não se trata de algo que nascemos sabendo. Não é nada fácil, embora nos comuniquemos desde o nascimento. A maioria de nós desenvolveu métodos falhos ou incorretos de comunicação, ou até comunicávamos bem na sociedade ou particularmente no nosso dia a dia, mas falhamos na comunicação a dois, falhamos na comunicação familiar. Nós temos que aprender a nos comunicar em nossa família. E trazemos, às vezes, o padrão errado de comunicação para o lar e perdemos por isso. E quando trazemos padrões bons, ruins para o nosso casamento, pode alguma coisa dar certo e outras não acertarmos. Além disso, o que funciona bem em nosso lar de origem, que funcionou bem lá, ou com os nossos amigos, pode não dar certo no nosso casamento, com o cônjuge. Outra natureza, outra criação, outra índole às vezes. Cada um necessita estar disposto a fazer ajuste em seu estilo de comunicação e em seu estilo de relacionamento, a fim de aumentar a qualidade da vida conjugal. Geralmente a maioria das divergências acontece porque as pessoas estão mais dispostas a falar
do que de ouvir as necessidades, vontades e mágoas do cônjuge. Não se comunica, não se acerta esses detalhes. Há diversos problemas no casamento que de fato não são problemas. Muitas questões podem ser resolvidas quando se toma tempo para ouvir e buscar compreensão mútua. Eu os lembro outra vez que a Bíblia é o caminho, a palavra é o caminho, é o nosso mapa, nossa bússola para isso. Lembre-se do conselho de Tiago 1,19, sobre ser rápido em ouvir, mas lento em falar e se irar. O perdão ajuda no processo de cura. Ele faz você abrir mão das necessidades de punir a outra pessoa. Também coloca você na posição de consertar o que está quebrado no relacionamento. Descubra o que o seu cônjuge gosta, faça isso, continue a fazer. Descubra o que ele não gosta e pare de fazer. Antes de casar, o homem e a mulher costuma tomar cuidado para se apresentar da melhor maneira, ser melhor namorado ou a melhor namorada. Esforça-se para descobrir aquilo que a outra pessoa gosta, a fim de fazê-la feliz. No entanto, depois que passa a cerimônia matrimonial e a lua de mel, acha que não precisa mais fazer coisas especiais um pelos outros. É claro que essa mudança faz o cônjuge se sentir desvalorizado. Então ouvimos muitos dizerem que se casaram com a pessoa errada. Mudou completamente, mudou drasticamente. Contudo, esses não é exatamente o problema. A questão é que cada um parou de ser a pessoa certa. Para piorar, começa a irritar um ao outro, fazendo exatamente as coisas que sabe que desagrada o seu cônjuge. Se os casais colocarem em prática a regra de ouro de Mateus 7,12, verão seu casamento literalmente florescer e se tornar prazeroso em tudo. Faça ao outro o que vocês querem que eles façam. Necessário é perdoar com frequência. No casamento, o mais íntimo dos relacionamentos, os cônjuges sofrem mágoas de vez em quando. Por isso, eles necessitam aprender a se perdoar mutuamente. Às vezes, um magoa o outro sem querer. Há ocasiões também em que as pessoas ferem a outra ao proferir ofensas e maldades, em retaliação pela dor que estão sentindo. Há injúrias que são fáceis de ignorar, outras são mais difíceis de perdoar, e há ainda aquela que deixa cicatrizes profundas e duradouras. Perdoa alguém que lhes faz o mal. É a parte mais difícil de amar. Contudo, não dá para continuar amando de verdade sem fazer isso. Perdoar não é se tornar um capacho para ser pisado. Não é tornar o outro menos responsável por seus atos, nem simplesmente esquecer. De fato, o perdão ajuda no processo da cura. Ele faz você abrir mão da necessidade de punir, castigar a outra pessoa. Também coloca você na posição de consertar o que está errado, quebrado, desfeito em seu relacionamento.
por meio do poder de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, dos conselhos dele, da atuação dele dentro do lar, por meio de abrir o coração, valorizar a fé. Aí você será capaz de conceder o dom do perdão ao seu cônjuge, como Romanos 5:8 ensina a nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Rir, se alegrar, motivar, incentivar o bom humor é o melhor remédio. Diz o antigo provérbio, ainda é verdade nos dias de hoje. Aliás, pesquisa científica descobriram que o riso tem benefício fisiológico, neurológico. Isso é não levar tudo a sério, tudo a ferro, tudo como questões para discussões. Saber entender a vida, administrar o humor, administrar a situação, administrar conflito na direção de Deus. Aí ele ajuda a reduzir o estresse espiritual, o bom humor, estimula o sistema imunológico, reduz a pressão sanguínea e, é claro, ele une os casais. E ele também revigora o relacionamento. Partirmos para os princípios gloriosos da palavra de Deus. Nós aconselhamos a levar as coisas de maneira consciente e parar de se preocupar com as coisas pequenas. Muitas questões que os casais enfrentam não passam de diferenças normais. É possível aprender a rir, a ter bom humor, até mesmo desses desentendimentos não intencionais. Como o provérbio 17:22 diz, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não tem conselho melhor, não tem nenhum manual melhor do que a Bíblia. O povo é que tem sido desinteligente, tem deixado o que está na mão e buscado na sociedade coisas que não vão poder colocar dentro do relacionamento. E a melhor coisa, a oração. Foi Deus, o Criador, quem criou o casamento, e por isso é essencial que o Senhor esteja no centro do seu relacionamento conjugal. Mas não adianta dizer isso da boca para fora. É necessário manter comunhão significativa com Ele e reconhecer constantemente, todos os dias, todos os segundos, reconhecer a sua presença em meio às lutas da família. Peça a Deus, clame a Deus que cure seu casamento. E então espere o milagre. Creia e espere o milagre. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Também dizemos aos casais, aconselhamos da parte de Deus, se você acreditassem que Deus está presente enquanto conversa um com o outro, realmente diria alguma das coisas que costuma dizer, em especial, se você pede a Deus todos os dias que perdoe seus pecados e derrame graça e misericórdia sobre sua vida, como seria capaz de fazer menos por seu cônjuge? Deus promete que se o buscarmos
com humildade em oração, Ele nos ouvirá, perdoará e sarará nossa ferida. 2 Crônicas 7:14. O casamento é ao mesmo tempo extraordinário, maravilhoso e difícil. Extraordinário e maravilhoso porque foi projetado, criado, estabelecido pelo Criador para que provesse acolhimento e segurança emocional. Difícil por unir dois seres humanos falhos, imperfeitos, egoístas, que parece se tornar ainda mais falho e egoísta depois que se casa. Os casais precisam enfrentar essa realidade, trabalhar unidos, como amigo e parte do mesmo time. Juntos devem combater o inimigo que ameaça destruir a intimidade mútua e construir um ambiente de segurança emocional com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. E aí sim são capazes de criar os filhos, de ensinar os filhos, de preparar os filhos para o seu crescimento, para o seu desempenho também conjugal, social, profissional e até espiritual. Se não tiver essa habilidade de os dois se unir, se entender, conduzir o lar de maneira que agrade a Deus, não tem estabilidade emocional e nem moral para instruir os filhos, capacitar os filhos. Vão deixar a desejar, vão serem omissos na herança que Deus deu. Porque criar filhos nunca foi tão desafiador como atualmente. Moldar o caráter de uma criança é ainda mais urgente à medida que ela é confrontada todos os dias com valores opostos aos dos pais. Hoje os filhos são bombardeados por mensagens confusas da mídia, da internet, de outros adultos, dos coleguinhas. Essas ideias conflitantes conduzem as crianças por um caminho que as desestabiliza para muitos outros males da sociedade, como violência, imoralidade, abuso, discriminação. As estatísticas de homicídio entre adolescentes, bullying nas escolas, tiroteios dentro da instituição de ensino, suicídio e vício em droga, álcool, eles refletem mudança significativa na natureza da infância. Os 4 primeiros anos da criança é o que eles vão aprender e levar, carregar para o resto da sua vida, segundo estudos. Logo, é muito mais difícil para as crianças aprender as lições básicas de domínio próprio, autoestima, empatia. Em realidade, hoje elas são mais propensas à depressão, ansiedade, comportamento impulsivo do que no passado. Ao mesmo tempo, os pais se sentem mais pressionados economicamente, o que os leva a trabalhar mais, sobrando-lhe menos tempo para passar com os filhos. E o tempo que tem ainda gasta na mídia ou prazeres pessoais ou distrações pessoais, sem assumir o seu papel de administrador, conciliador, ensinador, discipulador. Apesar desses desafios, os pais continuam sendo a melhor proteção contra o envolvimento dos filhos em comportamentos de riscos.
como o consumo de drogas, bebidas alcoólicas, sexo antes do casamento e distúrbios alimentares. Os pais que diariamente desempenham um papel ativo na criação dos filhos acabarão colhendo as recompensas de vê-los crescer, se tornarem adultos saudáveis, responsáveis. Embora educar criança não seja uma ciência exata e não haja garantias, os pais que aproveitam ao máximo o tempo com os filhos terão maior probabilidade de influenciá-lo e prepará-lo para a idade adulta. Há momento em que cuidar dos filhos parece ser tarefa insignificante, para muitos é. Trocar fraldas, limpar uma camisa manchada de gordura, definir um horário para chegar em casa ou fazer um adolescente arrumar o quarto, parece apenas atividade de uma rotina incessante. No entanto, educar é uma das tarefas mais importantes e desafiadoras confiada aos seres humanos. Pense na relevância de ensinar uma criança que não será apenas obediente, mas crescerá e terá um caráter maduro, uma autoestima saudável. Saberá administrar as próprias emoções e construirá relacionamento sadio com outras pessoas. Criar filhos tem mais suprema importância. É claro que não existem pais perfeitos. No entanto, pela graça de Deus, nossos filhos podem crescer e se tornar adultos de bem, apesar das nossas limitações. Os pais também não devem esperar que os filhos ajam com total maturidade, enquanto ainda estão descobrindo os caminhos da vida. Aprender com os erros faz parte do processo de crescimento, faz parte da vida. Segundo tudo que nós ouvimos da parte de Deus acerca da criança, acerca da criação, acerca da herança que Ele nos deixou, nós torcemos e pedimos para Deus que nós consigamos inculcar nele os valores da nossa fé, do nosso cristianismo. E é importante compartilhar com os membros da família acerca do que é bom e do que não é. E eles exercem forte influência sobre o comportamento das pessoas. E nós, como alguém que já temos de Deus o manual na mão para administrar essas questões, devemos que fazê-los com bastante dedicação e bastante temor de Deus. Porque hoje os dias são difíceis. A sociedade quer ensinar e por suas vezes alguns pais até agradecem, depois eles têm consequências. O psicólogo John Gottman, que realizou pesquisas abrangentes sobre a dinâmica familiar, declara que os pais necessitam se envolver com o sentimento dos filhos. Os pais devem se tornar orientadores de emoções. Eles precisam usar tanto as emoções negativas quanto as positivas, como oportunidade para ensinar aos filhos lições importantes sobre a vida e construir um relacionamento mais significativo com eles. O psicólogo John deixa claro que a orientação emocional
não significa que os pais devam acabar com a disciplina, mas que ela ajuda a desenvolver interações mais bem-sucedidas entre os filhos. Os pais podem se tornar orientadores emocionais ao adotarem alguns passos necessários que não são difíceis, como tenha consciência das emoções do filho. Todas as emoções são oportunidade para o ensino e um relacionamento mais próximo com eles. Ouça seu filho com sinceridade. Os pais precisam aprender a ouvir os filhos e compreender os sentimentos deles. Suas atitudes em relação ao seu filho é essencial para ajudar a se tornar um adulto inteligente, responsável emocionalmente. Certifique-se de usar um discurso livre de crítica para eles, julgamentos ou culpa. Fazer ele ver a vida como é na realidade. Ajude seu filho a encontrar maneiras de identificar as emoções que está sentindo. Às vezes ele pode gritar, bater ou fazer birra. Isso normalmente é interpretado como raiva. No entanto, na maioria das vezes, esse comportamento são apenas expressões do que o seu filho está sentindo. Ao invés de se irritar, gritar com ele, pergunte-lhe o que está acontecendo e apresenta palavras que descrevam sentimento como triste, frustrado, envergonhado, tímido ou chateado. Imponha limites enquanto analisa soluções para o problema em questão. As crianças precisam de pais que estabelecem limites claros e apropriados para a idade. Os filhos dependem dessa orientação. Tanto na infância quanto na adolescência, a criança começa a pedir independência desde muito cedo. No entanto, os pais que cedem sem limite não ajudam desta maneira. Ao invés disso, cria confusão e insegurança para os filhos. Em contrapartida, pais que são controladores demais e não permitem que as crianças exerçam um pouco de independência atrapalham o desenvolvimento. Elas devem ser respeitadas. Seu ponto de vista precisa ser conhecido. Elas necessitam ter oportunidade para tomar decisões. Conhecer valores, caráter e inteligência emocional é uma coisa. Mas como os pais podem ajudar os filhos a sair do pensamento para a ação? Como podemos ajudar nossas crianças a transformar em ação ideias como generosidade, bondade e compaixão? Elas não adquirem inteligência emocional ou um bom caráter por meio da memorização de regras e exigências. Uma lista de virtudes será tão rapidamente esquecida quanto foi memorizada. Entretanto, quando os filhos têm a chance de praticar o que aprende, os conceitos se tornam parte de quem eles são. À medida que os valores são internalizados por dentro dele, ser bom se torna parte da identidade da criança. A fim de educar para o sucesso, os pais precisam entender diversas verdades e aplicá-los ao relacionamento com a criança. Precisa entender que o respeito está no cerne da moralidade. O respeito por si mesmo, pelos outros e pelo Criador.
Você, pai ou mãe, necessita respeitar seus filhos e esperar que eles ou ela respeite também. Se você deseja criar filhos responsáveis, compartilhe seus valores e deve tratá-los com dignidade. Nunca se esqueça de que as ações falam mais do que as palavras. Os filhos observam tudo o que os pais fazem. Eles arquivam essas informações. Mais tarde, reproduzem o modo de agir dos adultos significativos em sua vida. Eles imitam o que fazem e como trata as pessoas ao seu redor. O exemplo é um professor muito eficaz. Mas lembre-se, ser exemplo não significa ser uma pessoa perfeita, mas deixar que os seus filhos vejam seu compromisso com as ideias morais. Também é ser modelo do que as pessoas morais fazem quando erram. É pedir desculpa, é conversar com os filhos sobre suas dificuldades para viver de maneira que você acredita. Para alguém que crê em Jesus, é essencial mostrar aos filhos como viver de maneira semelhante a Ele quando andou na terra. Quem não se sente amado tem muita dificuldade em se amar e, por causa disso, tem dificuldade em amar os outros também. Os pais devem permitir que seus valores sejam vistos e ouvidos, conforme diz um amigo ditador, um antigo ditado: além de praticar o que pregamos, devemos também pregar o que praticamos. Os filhos necessitam tanto de nossas palavras quanto de nossas ações. Eles devem aprender não só os valores, mas também entender os motivos e as crenças que os sustentam. Os pais precisam guiar, instruir, ouvir, aconselhar. Faça do amor o alicerce sobre o qual você edifica todos os aspectos do seu relacionamento com os filhos. O Novo Testamento diz: Deus é amor. 1 João 4,8. É o amor de Deus que refletimos aos nossos filhos. Eles precisam ser enraizados, alicerçados no amor. O tipo de amor que o Senhor derrama sobre nós de maneira incondicional, sem pedir nada em troca. Esse tipo de amor ajuda nossos filhos a desenvolver a autoimagem positiva, senso de valor próprio e força interior. O amor do qual estamos falando é ativo, não passivo. Ao criar os filhos, o amor se evidencia na forma de atenção concentrada, tempo, apoio, conexão, limites e comprometimento. Esse amor genuíno e ativo cria vínculos entre você e seus filhos. Esse tipo de amor ensina as crianças a amar a si mesmas e aos outros. Quem não se sente amado tem muita dificuldade em se amar. E por causa disso, tem dificuldade em amar os outros. Os filhos necessitam saber que são ouvidos e que são importantes o suficiente para que você dedique total atenção ao que eles têm a dizer. Isto os faz se sentirem amados. Não existe atalhos para criar os filhos, nem mesmo para os pais ocupados. A qualidade de tempo não compensa a quantidade. Famílias saudáveis estruturam suas agendas. Por mais ocupada e frenética que seja,
a fim de que os membros passem tempo juntos, consolidando, comunicando, comendo, trabalhando, brincando. A grande lição é esta: educar bem demanda, precisa, necessita de tempo. Os pais devem promover uma atitude empreendedora, incentivando os filhos a tentar coisas novas, mostrando o futuro, sinalizando, fazendo avançar, encorajando. Você deve aprender a celebrar o sucesso e a interpretar os fracassos como simples tentativa que nos ensina o que não funciona. A criança que recebe palavras de apreço, em vez de criticar, crescerá com uma autoimagem positiva. Pais que apoiam e ajudam os filhos desenvolvem um senso positivo a respeito de si mesmo, enxergando-se como pessoas capazes e competentes, preparada para se posicionar ao lado do que é certo e que não necessita de aprovação do grupo a qualquer preço. Os filhos que sentem apoiados são menos suscetíveis à pressão de colegas, não cede, não é levado por conselhos de terceiro, tem ideia própria, conceito formado, como diz a linguagem popular, cabeça feita, centralizado. É claro que amor e limite andam juntos. Esses dois fazedores são os elementos mais significativos na criação de filhos. Crianças que recebem amor também limites terão maior probabilidade de assimilar os valores dos pais e de estabelecer relacionamentos calorosos, positivos com os outros. Na realidade, os filhos necessitam saber que não há nada que possa dizer, fazer ou ser que as faça sair do círculo de amor dos pais. Nenhum convite de amigos, de qualquer outro, os faz ele desistir do conceito dos pais, dos valores dos pais, dos ensinos dos pais. Quando os pais lançam o alicerce do desenvolvimento positivo e saudável na vida dos filhos, estes têm as melhores chances de se tornar as pessoas que Deus planejou. Assim os filhos serão capazes de fazer a escolha certa quando confrontados com decisões difíceis. Não se deixarão levar facilmente pela opinião alheia. Serão beneficiados e se tornarão canais de bênção para a família, a igreja, a sociedade como um todo, por terem recebido os fundamentos essenciais para uma vida saudável, para uma vida cristã, para uma vida social, para uma vida profissional e futuramente uma vida conjugal. Então que Deus dê graça a cada um de nós, que através das Escrituras tenhamos luz e desempenhamos bem nossos papéis em todas as áreas, para termos um lar feliz, abençoado e próspero. Um lar onde serve de exemplo para a sociedade, vizinho, amigos, onde todos gozam da paz do mesmo Deus e vão para o reino do mesmo Deus, viverem juntos, assim como Deus
estabeleceu e os confiou. Que Deus abençoe e guarde cada um dos irmãos. Amém.